Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, né? A gente tinha parado no aparelho bucal mastigador, agora vamos dar continuidade ao próximo aparelho bucal, né? Referente à morfologia da cabeça. Então, o próximo tipo de aparelho bucal é o aparelho bucal sugador labial, né? Vocês conhecem muito bem. É também conhecido como picador-sugador. Então, esse vocês conhecem, né? E está numa época que ocorre bastante ataque de um inseto que tem esse tipo de aparelho bucal. Nada mais é do que o pernilongo, por exemplo. Mas dentro da nossa área agrícola, vocês têm um que é bastante conhecido, que são os percevejos, né? Que atacam soja, atacam feijão, atacam milho, atacam diversas culturas. Então, eles têm esse tipo de aparelho bucal. Ele apresenta as peças bucais modificadas em estiletes. É como se você tivesse uma faca ali, né? Uma bainha. Então, a bainha, ela carrega ali dentro, no caso de uma faca, um canivete, uma estrutura metálica, né? No caso do inseto, ele tem uma bainha, a gente chama estilete, né? Mas na verdade você tem estruturas ali dentro, é a probóscide, se eu não estou enganado, e na hora que ele precisa perfurar o tecido, tem uma das estruturas ali que é responsável por fazer isso, e tem outra que é responsável por sugar, como se fosse um canudinho. A gente vai ver um pouco mais para frente, né? Então, modificada, apresenta peças bucais modificadas em estiletes ou atrofiadas, com exceção do lábio, que é normal e pouco desenvolvido. O lábio transforma-se em um tubo, denominado haustelo. Eu estava tentando lembrar, né? Na verdade, essa aqui é a modificação do lábio, que vai formar a estrutura chamada de haustelo, e que ali dentro ele carrega as estruturas, rosto ou bico. Então, pode ser conhecido como haustelo, rosto ou bico. Ali dentro dele carrega várias estruturas. Ele é fechado, é um tubo quase fechado. Na sua parte ventral ele é aberto, ele só junta, tá? E esse é a lógica que os demais estiletes, as demais estruturas. O lábio não tem função sugadora. Esta é exercida pelas mandíbulas, epifaringe e hipofaringe. A gente vai ver. Então aqui, dando continuidade, pessoal, as maxilas que possuem extremidade serreada têm função de perfuradora. Então, as maxilas fazem o que? Elas cortam o tecido, elas fazem uma abscisãozinha no tecido para facilitar a penetração do órgão que vai sugar. Então, aqui é mostrando como que é a estrutura. Então, isso aqui é o haustelo, o lábio, né? O rosto, essa estrutura aqui, e dentro dessa estrutura aqui que está de vermelho, então está aqui o lábio, tá? Vão as outras estruturas, o canal salivar, que é esse orifíciozinho, isso aqui é um corte transversal, tá? Do lábio, né? Ou a gente chama, geralmente a gente fala dos percevejos o estilete, na verdade é o lábio ou oh meu Deus, esqueci o nome agora, haustelo. Então, aqui é a estrutura. Então, você tem canal salivar, você tem aqui essas duas estruturas que são as maxilas, que são responsáveis por fazer incisão no tecido. Você tem a mandíbula, aqui, a mandíbula aqui e aqui. Você tem o lábio, que é essa estrutura aqui, que vai formar um outro canal, e o canal alimentar, que é isso aqui, é por onde suga. Então, o lábio, ele vai formar o canal, tá? O lábio forma o canal. Aqui o canal salivar, e esse canal salivar, geralmente, um inseto mastigador serve para manter o alimento úmido. Como aqui é um indivíduo sugador, muitas vezes isso aqui tem a função de quê? Enzimas. De liberar enzimas. Essas enzimas muitas vezes são tóxicas, né? Que são as toxinas, na verdade, né? As toxinas que podem causar problema nas plantas, mas também podem transportar o vírus,
quando o inseto é vetor, pode estar transportando o vírus, né? Então, tanto o vetor de doença para as plantas, como um vetor de doença para as pessoas. Então, esse aqui é o sugador labial. Nós temos também o sugador maxilar. Ou seja, quem sofre todas as peças bucais, elas são atrofiadas. A única que mudou, sofreu alteração para formar uma estrutura alimentar, foi a maxila. Então a maxila se modificou, na verdade a galha, né? Se eu não estou enganado, a galha é aqui, ó, espirotromba ou galhas. A modificação ocorre somente nas maxilas. Então, uma estrutura da maxila, uma determinada estrutura, se modificou para formar espirotromba, sendo as demais peças atrofiadas. As galhas das maxilas transformam-se em duas peças alongadas e internamente sulcadas, de modo que, quando justapostas, quando juntas, formam um tubo, né? Origina um canal por onde o alimento é ingerido por sucção. O nome que a gente dá é espirotromba, tá? Aqui é um exemplo de quem? Das mariposas e borboletas na fase adulta. Lembrando sempre, o indivíduo na fase jovem ou lagarta, ela é mastigadora. Na fase adulta é sugadora maxilar. Então, se você verificar bem aqui, você tem uma estrutura chamada de espirotromba. Aqui ela está estendida e inserida na flor até atingir o nectário, por onde ela extrai o néctar. Quando está em repouso, isso aqui enrola e encaixa bem aqui, nesse canalzinho aqui, ó, fica escondido. Se você olhar aqui, você não vai ver nenhum outro tipo de aparelho bucal. Então é bem interessante. Então nós temos aqui as mariposas e borboletas, são os principais indivíduos que têm esse tipo de... são os indivíduos que têm esse tipo de aparelho bucal. Então nós temos aqui a antena, aqui a cabeça, o lábio está aqui atrofiado, palpo labial, espirotromba, que é esse aqui é o palpo labial, eles estão aqui marcados de vermelho. Aqui o canal, aqui as galhas, né, que formam a espirotromba, e aqui um corte transversal, onde você tem canal alimentar, que é essa parte central, e aqui as duas estruturas, as duas galhas. Então elas se juntaram e formaram essa estrutura aqui, uma parte central que é um orifício. Então, o exemplo, as borboletas e mariposas. Aqui temos outros, né, que é o aparelho bucal tipo lambedor, né? Aqui nós temos um exemplo, as abelhas, né? Possui labro e mandíbulas normais, então as mandíbulas são funcionais. As mandíbulas, elas não têm não é a mandíbula tradicional de um inseto mastigador. As mandíbulas são adaptadas para furar, cortar, transportar ou modelar cera. Então ela tem várias funções. Funciona como se fosse uma espátula. As maxilas e o lábio inferior são alongados e unidos, formando o órgão lambedor. Está aqui, né? As glossas são transformadas numa espécie de língua, com a qual o inseto retira o néctar das flores. Então vamos lá mostrar aqui algumas fotos. Então está aqui a estrutura, ó, que ela vai inserir, retirar o néctar das flores para transformar em mel. E aqui é a estrutura toda. Então mostrando a estrutura da cabeça, mas nós temos aqui o clípio, labro, mandíbula, ó, como que é a mandíbula? É um pouco diferente, funciona como se fosse uma espátula. O palpo maxilar está aqui, um pouco atrofiado. Maxila ou galha está aqui, ó. Isso aqui é que nos lepidópteros transformaram na espirotromba. O palpo labial, a glossa e o flabelo. Essa estrutura aqui que é responsável pela extração do néctar. Então você vê que já é um formato diferente, né?
Beleza, a gente falou sobre os tipos de aparelho bucal. Só que os insetos, eles podem ser classificados quanto a o tipo de aparelho bucal na fase imatura e adulta. Como que é o aparelho bucal na fase imatura e na fase adulta? Então ele recebe a seguinte classificação. Os indivíduos eles podem ser menorríncos, quando o aparelho bucal sugador labial, tanto ocorre o aparelho bucal sugador labial, tanto na forma jovem como adulta. Então não importa a fase do desenvolvimento, que seja jovem ou adulta, eles vão ter o mesmo tipo de aparelho bucal, o tipo de alimentação é a mesma. Então, como exemplo, a gente tem aqui trips, percevejos, cigarras, pulgões, cochonilhas, moscas brancas e etc. Né? A gente tem cigarrinhas e outros, né? Então aqui só exemplos. Então, quem não conhece trips é esse indivíduo aqui, ó. Quem for fazer disciplina de entomologia agrícola comigo, espero que no próximo semestre seja presencial, nós vamos estar falando desse indivíduo aqui, como praga na cultura do algodão, como praga na cultura do feijão, como praga na cultura da soja também pode ocorrer. Então, esse indivíduo é praga em diversas culturas. Eu não sei se em 2021 ou 2022 vai mudar a matriz. Se mudar a matriz, eu devo ficar com a disciplina de oleicultura. E na disciplina de oleicultura, essa é uma praga importantíssima. Então, ele é muito pequeno, vai medir aí até aproximadamente 2 milímetros, né? Aproximadamente 2 milímetros. Então, ele é pequeno, você vê a olho nu, mas quem não conhece não vai conseguir distinguir se é um trips ou se é um ácaro. Então tem que ficar muito esperto quanto a isso. Então, trips, ele é a gente fala raspador sugador, porque ele perfura a célula extravasa e ele suga. Então nós temos aqui, ó, percevejos. Percevejo todo mundo conhece. Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar de Maria Fedida. Esse daqui, na verdade, a gente já vai ouvir muito falar sobre ele, porque ele é uma praga importante na cultura do milho, chamado de percevejo gaúcho, por causa dessa expansão da tíbia, formando como se fosse uma folha, né? Então a gente chama de percevejo gaúcho porque é como se fosse uma bombacha, né? Então é uma praga importante na cultura do milho, também pode atacar a cultura do maracujazeiro. A cigarra, a gente vai falar mais sobre ela, falar das principais ordens de importância agrícola. A cigarra é extremamente importante, principalmente para a cultura do café, tá? Já que pode causar danos à lavoura cafeeira. Então, a cigarra que a gente ouve muito, quando antes de iniciar o período chuvoso, elas começam a cantar, se prolonga aí até setembro, outubro. Então, ela tem esse tipo de aparelho bucal, tanto na forma jovem quanto adulta. Uma característica interessante desse indivíduo, pessoal, é que a forma jovem se alimenta sugando a seiva na raiz da planta, enquanto que o adulto se alimenta na parte aérea. Mas a gente vai falar sobre ela. Cochonilhas, se vocês não conhecem, vão ouvir muito falar sobre ela. Não importa, os alunos que vão fazer disciplina comigo, eu vou falar muito sobre isso. E os que são de outros campi, com certeza os professores que darão alguma disciplina relacionada à entomologia também irão falar muito sobre essa praga. Então, é uma praga muito importante, principalmente nas frutíferas, mas podem atacar também culturas anuais e culturas semiperenes, né? Essa aqui, quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar muito dela o resto da vida, com certeza, chamada de mosca branca. Então, a mosca branca hoje ela causa problema em olerícola e plantas frutíferas, culturas anuais. Você tem já relatos de ocorrência dela em monocotiledôneas, mas ela ocorre preferencialmente nas dicotiledôneas. Então isso aqui é uma praga importante, porque todo ano se gasta milhões de dólares só para controlar essa praga.
A gente vai falar bastante sobre ela. Então aqui tanto as ninfas quanto os adultos se alimentam também no mesmo local, sugando a seiva da planta. Então eles competem. Essa outra aqui também é outra praga que vocês vão ouvir falar muito. Tá? A gente vai falar de reprodução e desenvolvimento dos insetos, vai estar falando sobre eles também. Vai estar falando de abdômen dos insetos, vai estar falando sobre esse indivíduo aqui também, chamado de pulgão. Vocês que estão fazendo o curso de entomologia, apesar de ser entomologia geral, estão fazendo a disciplina de entomologia, mesmo sendo a disciplina básica, quando vocês começaram o curso de agronomia, com certeza alguém já perguntou para vocês como resolver certos problemas em plantas floríferas, algumas plantas frutíferas, olerícolas, que ocorrem no quintal das casas. Então, sua mãe se planta espécie florífera, com certeza já perguntou: que problema é esse aqui? Isso aqui é uma das pragas que podem ocorrer em plantas que vocês costumam cultivar no quintal, como um pé de limão, que mais? Principalmente limão, mas o pessoal gosta de ter rosa do deserto, e geralmente ocorre também em várias culturas, em várias plantas, né? Então esse bichinho é conhecido como pulgão, ele é de fácil controle. E aqui tanto a ninfa quanto o adulto se alimentam da mesma forma, sugando a seiva da planta e muitas vezes transmitindo virose. Essa foto aqui depois a gente vai estar comentando sobre ela, né? Beleza. Nós temos os indivíduos que são chamados de menognatos, ou seja, o aparelho bucal mastigador nas larvas e adultos. Então, ocorre o tipo de aparelho bucal tanto na fase jovem quanto na fase adulta. Tá? Mastigador, do outro a gente viu o sugador labial. Aqui nós temos como exemplo besouros, gafanhotos, baratas, cupins, louva-a-Deus e outros também têm essa característica. Então vamos lá. Besouro que todo mundo conhece já, né? Lá da zoologia você ouviu falar muito e a gente vai falar desse indivíduo aqui mais vezes. Aqui a fase larval como a fase adulta, elas se alimentam de forma a causar dano, né, mecânico no material que ele está se alimentando. Então ele tira pedaços, ele tem o hábito mastigador. Tá? Depois a gente vai falar mais porque que é chamado de coleóptero e vai, né? Os gafanhotos, né, que tanto a ninfa quanto o adulto também se alimentam da mesma forma, comendo partes da planta. Barata é a mesma coisa, né? Tanto a fase jovem quanto a adulta se alimentam de celulose, né? Tem preferência por material celulose, caixas de gordura, essas coisas, mas as duas têm hábito hábito mastigador. Cupins, que vocês já ouviram falar muito disso aqui, vocês veem quando vocês passam nas margens das estradas, né, nas pastagens ao lado, o quanto tem de cupim de monte. Claro, a gente vai falar para você depois sobre outros tipos de cupim, não só os de monte, tá? Mas aqui é uma espécie, Heterothermus tenui, que é importante para a região, para várias regiões, na verdade, e que tanto a fase jovem, que não tem aqui, né, que são operárias e soldados, mas tanto a fase jovem quanto a adulta se alimentam mastigando, né? Elas mastigam a celulose e ingerem a celulose. E esse outro aqui, né, que a gente citou também como exemplo, o louva-a-Deus, né? Que tanto o adulto quanto a ninfa se alimentam como predadores de outras espécies, mas mastigando a presa. Nós temos o grupo de indivíduos chamado metagnatos também, ou seja, o aparelho bucal mastigador na fase imatura, fase jovem, e sugador maxilar, no caso borboletas e mariposas, lambedor, abelhas e mamangavas, ou sugador labial, moscas e pernilongos isso tudo na fase adulta. Então vamos lá, ó. Mariposas, as borboletas,
Na fase jovem elas são lagartas e as lagartas são mastigadoras. E o adulto é um sugador maxilar, ou seja, as maxilas se transformaram em espirotromba para ela extrair o néctar das flores. A abelha, que a larva tem um aparelho bucal mastigador, tá? Só que na fase adulta é sugador labial, né? Oh, meu Deus. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Só um minuto. Lambedor, desculpa, sugador labial, sugador labial são as músicas de pernilongos, né? Lambedor, aparelho bucal lambedor no caso da abelha, porque ela tem como se fosse uma língua para extrair o néctar da flor. Aqui no caso a mamangava também tem a mesma característica. E aqui o pernilongo, que também tem a mesma característica. A fase larval, a fase que ela fica na água, ele tem o sugador labial, né? A mosca também, mesma estrutura. E na fase adulta tem o sugador labial, na fase jovem é mastigador. Os insetos eles podem ser classificados também quanto à direção do aparelho bucal, tá? Então, a direção que fica o aparelho bucal em direção ao eixo do corpo, em relação ao eixo do corpo, eles são caracterizados por nomes diferentes, de acordo com essa inclinação. Então, nós temos os insetos hipognatas, cujas peças bucais são dirigidas para baixo e cabeça vertical em relação ao eixo do corpo, formando um ângulo de 90 graus. Então, o indivíduo forma em relação ao eixo do corpo, o aparelho bucal fica reto para baixo, formando um ângulo de 90 graus. Vocês vão ver aqui, ó, hipognato, formando um eixo de 90 graus, você traça um eixo vertical e um eixo longitudinal, formando um ângulo de 90 graus. Os prognatos, que a gente vai ver lá, o aparelho bucal é para frente. A gente viu lá o cupim, né? A forma do aparelho bucal. Como é para frente, se você traça um eixo aqui e você pega o eixo do aparelho bucal, que é o mesmo, ele vai formar um ângulo de 180 graus. É uma continuidade do eixo longitudinal. Nós temos também o opistognato, ou seja, quando eu traço a direção do aparelho bucal, está aqui, voltado para trás, e o eixo longitudinal, um em relação ao outro, o eixo é menor que 90 graus. Muda de espécie para espécie essa inclinação, mas é menor que 90 graus. O aparelho bucal voltado para trás. Quando ele vai se alimentar, ele puxa ele para frente, mas em repouso ele fica para trás. É conhecido como opistognato. Tá, então falar de cada um deles. Então, mostrando aquele que faz um ângulo de 90 graus, nós temos o exemplo aqui, a barata. Aqui o gafanhoto. Então, se você traçar um eixo aqui e o outro aqui, vai dar um ângulo de aproximadamente 90 graus. O louva-a-Deus também tem essa característica. A abelha. A libélula também tem essa característica de formar um eixo de 90 graus no aparelho bucal. Os prognatos, cujo o aparelho bucal fica para frente, então em relação ao eixo longitudinal, ele forma um ângulo de 180 graus. As peças bucais são dirigidas para frente e cabeça horizontal em relação ao eixo do corpo. Então, eu já tinha comentado sobre os cupins, olha aqui o aparelho bucal voltado para frente e aqui o eixo do corpo, então ele forma um ângulo de 180 graus. Isso aqui nas operárias é a mesma coisa. Tesourinha, tá? A mesma coisa, ó. O aparelho bucal voltado para frente em relação ao eixo do corpo vai formar um ângulo de 180 graus. E nós temos aqui o opistognato. Direção das peças bucais são o que? Dirigidas para baixo.
peças bucais para baixo e para trás, voltado para trás, formando um ângulo menor que 90 graus. Então o exemplo está aqui, ó. O aparelho bucal está aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Quando ele está em repouso, ele se aloja aqui entre as pernas. Quando ele vai sugar a planta, ó, ela vem até aqui um certo ponto. Daqui ela fica reta e é inserida no tecido da planta. Aqui no caso um galho. E aqui ele insere o aparelho bucal até atingir o floema e extrai a seiva da planta. É um exemplo de cigarro. Percevejo tem essa mesma característica. Quando vocês pegarem o percevejo, pode olhar que o aparelho bucal fica voltado para trás. Aqui a pulga, que também tem essa mesma característica. O aparelho bucal é voltado para trás. Aí ela põe ele reto aqui e começa a sugar. Bem, pessoal, era só isso quanto aos aparelhos bucal, o tipo de aparelho bucal, né? A gente já comentou sobre as outras peças, né, que compõem a cabeça. O último era aparelho bucal. Então a parte de cabeça é até aqui, né? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, beleza, eu posso indicar alguns materiais. Agora a gente vai falar da região do tórax.